aqui a gente já pode pensar que a ansiedade, eu tenho dois grandes grupos de sintomas. Eu tenho uma ansiedade que vai estar associada com preocupação, estou preocupando com as coisas, em exagero, e eu tenho os transtornos que estão associados ao medo. Então, olha, o transtorno de ansiedade generalizada, o que é o transtorno de ansiedade generalizada? É uma preocupação em excesso com coisas que não aconteceram e que provavelmente não vão acontecer, de forma invasiva e uma preocupação improdutiva. Ou seja, eu estou preocupando com algo que não tenho que fazer. Então não tem solução. Por exemplo, eu estou preocupando com o que as pessoas pensam de mim. Até certo ponto, gente, tem o que fazer, né? Você vai numa reunião. Se você chega na reunião de sunga, poxa, é óbvio que todo mundo vai pensar ali que você é meio sem noção. Concorda? Agora, você vai para uma reunião. Você quer que as pessoas tenham uma imagem legal de você. Beleza, você colocou uma roupa adequada para aquela situação. Se você se preparou para falar naquela situação, né? Você fez a sua parte ali, legal. Aí isso está no seu controle. Agora, quando você começa a preocupar com coisas que você não tem controle, por exemplo, eu fiz tudo ali mais ou menos do jeito correto, mas mesmo assim eu quero ter certeza que ninguém aqui está pensando mal de mim, que todo mundo está gostando de mim. E aí, né? Quando a gente não consegue ter esse controle, como é que faz? Se a gente não consegue ter esse controle, a gente entra em sofrimento. Então, esse é um dos transtornos de ansiedade que estão vinculados à preocupação. O outro grupo de transtornos de ansiedade, eles vão estar associados muito mais à resposta fisiológica de medo. Todo o nosso corpo, ele é preparado para a gente lutar ou fugir de uma determinada situação. Então, por exemplo, você está andando na rua, você viu uma pessoa ali, uma região meio perigosa, escura, você viu uma pessoa que pode, de repente, te fazer algum mal, um assalto, alguma coisa nesse sentido. Seu coração acelera, a sua respiração aumenta, a sua circulação ela é desviada, então o seu sangue ele tende a se concentrar mais nos seus músculos, a circulação, o seu sangue ele é drenado para a sua musculatura, então você percebe um aumento do tônus muscular, digestão ela para, então todo o sangue ele tende a sair do seu aparelho digestivo, não sair, tá gente? Saiu, mas a circulação ela é desviada, por isso que a gente sente o famoso frio na barriga. Então o coração acelera, a respiração aumenta, a produção de saliva diminui, o seu tônus muscular aumenta. Isso para quê, pessoal? Para você ou fugir ou lutar com aquela situação. Ok, se isso ocorre num momento de perigo real, isso é muito bom. Imagina, você está numa situação, sei lá, um pitbull veio te atacar. É interessante que a sua musculatura, que aumente o tônus muscular. É interessante que a sua respiração aumente a frequência respiratória, que você vai oxigenar mais os pulmões. É interessante que o seu coração bombeie mais sangue. Por quê? Você vai precisar dessa energia. Ou para você lutar contra o leão, ou contra o pitbull, no caso aqui, né? Ou para você sair correndo. Então, isso é o que a gente chama de resposta do medo. Diante de uma situação de perigo real, você tem todos esses sintomas físicos que eu falei. Agora, se a gente pegar os sintomas físicos de um ataque de pânico, a pessoa está tendo uma crise de pânico. O que acontece com essa pessoa? Ela sente, de fato, a respiração acelerada, o coração acelerando, calafrios, onda de calor, frio na barriga, desconforto abdominal. Todos esses sintomas físicos seriam interessantes se a pessoa estivesse, de fato, em uma situação de perigo real. Porque se a pessoa estiver numa situação de perigo real e ela tiver essa resposta de medo, o que ela vai fazer, gente? Ela vai sair correndo. Então, a pessoa tá lá, o pitbull vindo em cima dela, aumentou a frequência cardíaca, aumentou a frequência respiratória, o sangue saiu ali do abdômen, o sangue saiu do aparelho digestivo e foi para os grandes músculos, tudo aumentou. Só que aí a pessoa vai fazer o quê? A pessoa vai sair correndo. E aí ela vai gastar aquela energia. Ela gasta aquela energia, passado um pouco, tudo volta ao normal. Só que no ataque de pânico, a pessoa tem todos esses sintomas, só que ela não corre, porque não tem uma situação de perigo real. Então a gente já começa a entender que no pânico, a pessoa tem uma alta produção de energia que está preparando a pessoa para lutar
ou para fugir, mas na verdade não tem nada. Se você está diante de um pitbull e tem a resposta do medo, você vai sair correndo, óbvio. Agora imagine que você tem uma resposta do medo no seu escritório, no seu quarto, de madrugada dormindo, conversando com seu namorado, conversando com a sua namorada, numa situação ali aparentemente normal, não existe perigo nenhum ali, e o seu corpo dispara uma resposta de medo. Ou seja, é um alarme falso. É como se você estivesse num banco, ou sei lá, ou num shopping, numa loja, e alguém disparasse o alarme de incêndio. E aí sai todo mundo correndo, aquele alarme apitando, todo mundo correndo, aí alguém vira e fala, é alarme falso. Isso é o pânico. O ataque de pânico nada mais é do que um alarme falso. É uma resposta de medo, fora da hora, fora de hora. Ou seja, não tem nada acontecendo, mas mesmo assim você tem medo. E aí você fala, mas você tem medo de quê? Não sei. Então o ataque de pânico é uma enxurrada de sintomas físicos, coração acelerado, palpitação, que é essa sensação que o coração vai sair pela boca, tremores, falta de ar, sensação de sufocamento, asfixia, dor no peito, dor na barriga, né? Um desconforto abdominal, náusea, vontade de vomitar, às vezes até chega a vomitar mesmo, tontura, vertigem, sensação de desmaio, muitas vezes até chega a desmaiar de forma bem transitória, calafrios ou onda de calor, e um fenômeno que a gente chama de despersonalização e desrealização. A despersonalização é uma estranheza de quem é a própria pessoa, como se ela estivesse observando ela mesma de fora. Nossa, ela estranha quem ela é. Desrealização, uma estranheza do ambiente. Ela estranha aquele ambiente que ela está.